Oi, gente, a aula de hoje vai ser sobre redação. Eu separei o que, no meu ponto de vista, são os 5 erros mais recorrentes nas redações e são os mais fáceis da gente conseguir corrigir a tempo para o Enem. O primeiro deles é o uso impróprio da oralidade. Em toda dissertação que você vai escrever, espera-se que você escreva na norma que a gente chama de norma de prestígio ou norma urbana. Então você tem que seguir as regras gramaticais adequadamente. Você tem que conseguir passar a sua ideia, passar a sua opinião usando o português que a gente estuda na escola, com todas as regras adequadamente. Então, qual que é um sinal de oralidade exagerada ou imprópria na redação? Você usar alguma gíria, falar, por exemplo, irado, beleza, né, então, como conectivo. E você então usar essas expressões coloquiais que você usa no seu dia a dia. Isso não é bom, tá? Você vai ser penalizado na sua redação. Como tentar burlar isso? A gente tem que tentar enxergar durante a escrita esses vícios. Se você não consegue, o melhor e o mais coerente a ser feito é que depois que você termine de escrever sua redação, você releia para que você consiga enxergar possíveis erros e corrigir eles a tempo de passar limpo. Ah, mas eu costumo escrever direto na folha de resposta. Tudo bem. Você pode fazer uma rasura e corrigir. Gente, rasurar no Enem ou em qualquer prova, evita aquelas rabiscação, aquilo ali, você vai ser penalizado, porque o seu texto não está sendo adequado, bonito, arrumadinho. Só passa um risco em cima da palavra que você errou e escreve por cima ou na frente, tá? Em cima da palavra ou na frente. Não rabisca, não coloca entre parênteses e risca em cima. É só você passar um risco que o examinador sabe que você está rasurando, que você errou aquela palavra e que você vai corrigi-la. Segundo erro mais recorrente em redações é o uso de clichês e ditos populares, ditados, provérbios que a gente aprende desde criança. Tanto um quanto o outro mostra que você ou está sem ideias ou que você tem pouco vocabulário, tá? Então, você usar lá no meio da sua redação, todos os políticos são corruptos, ou todo evangélico é conservador, ou colocar que toda mulher tem que casar e ter filhos. Esses clichês você vai ser penalizado, porque significa que ou você não está conseguindo desenvolver sua ideia corretamente, ou que você tá tentando encher linguiça. Que você não tá conseguindo fazer o que você queria, desenvolver da maneira que você queria, e tá colocando aquilo ali pra ocupar uma lacuna. É como se você não tivesse ideia, como se você não tivesse conseguindo fazer o seu texto, e você coloca ali essas frases, esses ditos populares, pra ocupar aquele espaço em branco, e você vai ser penalizado por isso. Então, usar provérbios populares, como é que chama? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Todo político é corrupto. Sabe essas coisas que todo mundo usa no dia a dia, que todo mundo costuma falar, mas que não acaba por não comprovar ou não corroborar nada? Evite usar, beleza? Terceiro, levantar a bandeira e ser muito radical. É comum que algumas pessoas acabem por se deixar envolver pelo tema e comecem a usar aquilo ali como um lugar de protesto. Não é a melhor hora para você fazer isso, porque você tem um objetivo ali, que é tirar uma pontuação boa e, por conseguinte, entrar na faculdade. Então, ali não é o lugar onde você vai debater, você vai levantar a bandeira.
porque não é um momento mais adequado, não é o que você tem que fazer naquele momento. Então, tenta não usar ideias já muito batidas ou muito recorrentes. Por exemplo, se um tema for sobre meio ambiente, reciclagem, você falar que reciclar vai salvar o mundo. A gente já tá cansado de ouvir isso. Sim, você pode usar a reciclagem como uma ideia, só que você usar essas frases de efeito não é uma coisa muito positiva para sua prova. Então, tente não fazer isso. Então, tenta não se posicionar demais politicamente sobre as coisas. Tenta não ser preconceituoso. A gente sabe quando tá sendo preconceituoso, gente. Por mais que a gente fale assim, eu aprendi assim. Se aquele pensamento que você aprendeu assim acaba por incomodar alguém, por magoar alguma pessoa, aquilo ali é preconceituoso. Então você sabe que você não deve colocar isso na sua redação. Então evita essa coisa de radicalismo, de, sabe, panfletar, de levantar a voz e vamos defender, vamos falar sobre isso. Não, não é o momento. Você tem que saber que em determinadas horas você tem que se recolher um pouquinho e fazer só aquilo ali que você precisa fazer mesmo. Quarto erro mais comum nas redações: usar citações sem critério. O que é isso? É você... A gente sempre fala para os alunos que eles têm que usar os autores, cantores, filmes, textos, livros, filósofos dentro da prova para deixar a prova mais rica, para deixar a prova mais... a redação mais contundente. Só que é muito perigoso a gente acabar trocando nomes dos filósofos, dos pensadores. E como naquele momento você não tem como pesquisar para ter certeza quem que falou aquilo, só use citações que vocês têm certeza absoluta. Eu quero usar uma música do Cazuza. Mas eu não lembro bem se essa música aqui é do Cazuza ou é do Barão Vermelho pós-Cazuza. Ou eu não sei se é do Zé Cabaleiro, eu confundo Zé Cabaleiro com Zé Ramalho. Cuidado. Esses dias um aluno perguntou sobre essa coisa de usar personagens de livros, de história em quadrinho dentro da redação. Isso é ótimo, gente. Contanto que você conheça esse universo desse personagem, dessa história, e que essa história se encaixe perfeitamente na sua tese, tá? Porque não adianta você querer usar um personagem, um filósofo, um poeta, se você não tem certeza que foi ele que falou, que foi ele que falou aquilo mesmo, se a frase é aquela. Eu quero usar um pedaço da música da Lady Gaga na minha redação. Se você não sabe exatamente como escrever aquela música ali, se você não sabe perfeitamente o verso, não usa, tá? Usar citação sem critério faz vocês perderem muito pontos, porque se você fala que Marilene Chauí falou aquilo, mas foi outro filósofo que falou, você vai perder ponto, porque você está usando informações erradas. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muito cuidado com o uso das citações, ok? E quinto erro mais recorrente, e que eu acho que, para mim, por exemplo, eu, enquanto professora e corretora, é o que mais me incomoda numa redação, que a gente chama de texto circular. O que é o texto circular? É aquele texto redundante, que na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, o aluno falou a mesma coisa. Ele não conseguiu desenvolver a ideia, você vê que ele está ali enchendo linguiça para chegar no mínimo de linhas, e ele não consegue desenvolver aquilo ali. Mas você não falou do fugir do tema. Gente, não falei de fugir do tema, porque fugir do tema, todo mundo sabe que fugir do tema é penalizado, perdeu o ponto. E esse texto circular, essa redundância, às vezes é o início para que você tangencie o tema. Você começa a encher linguiça demais, enrolar demais, querer florear demais, você acaba por saindo do tema, saindo do foco da sua tese inicial. Então, você tem que ter atenção com isso. Mas eu tô sem ideia. Então, para um pouquinho.
vai ler outra coisa lá na sua prova e depois você volta. Eu sempre falo que a prova de redação é a primeira coisa que você tem que fazer em qualquer concurso, em qualquer prova que você vai fazer. Por quê? A redação demanda da gente que a gente seja crítico a respeito daquele tema, daquele assunto, que a gente pense muito, que a gente desenvolva ideias próprias. Se eu estiver cansado, se eu estiver exausto, se eu já tiver lido ou escrevido demais, eu não vou conseguir. Então, é sempre bom você começar a sua prova do Enem pela redação. A redação no segundo dia, né? Começa pela redação, lê ali a proposta, lê os textos motivadores, pensa em cima desse tema, qual tese eu vou levantar. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos fazer um esquema. Como assim um esquema? No cantinho do pá da folha mesmo. Na introdução, eu vou falar o quê? Na introdução, você olha o nome, você vai introduzir aquele assunto. Eu sempre gosto de falar o seguinte: pensa que quem vai ler sua redação nunca ouviu falar daquele assunto. Então, é sua obrigação, é o seu papel informar ao seu leitor a respeito desse tema. Então, na introdução, você vai contextualizar esse assunto, você vai contextualizar o tema, para que o seu leitor saiba o que ele pode esperar do seu texto e que ele consiga se adequar, se ajustar àquela situação. No desenvolvimento, você vai desenvolver a sua tese, você vai falar claramente qual que é seu posicionamento, você vai falar claramente quais são suas intenções acerca disso, qual que é o desejo em relação àquela proposta. E sempre, no desenvolvimento, usar exemplos, tá, gente? Não esquece de usar exemplo, porque o exemplo, seja ele citação de alguém ou uma situação, comprova, corrobora, afirma o que você está falando. Na conclusão, você vai retomar o que você disse ao longo do texto e você tem que ter uma proposta de intervenção, isso no Enem. Essa proposta de intervenção, gente, não tem que ser aquela coisa muito viajada, aí vamos salvar o mundo, Capitão Planeta, não. Você tem que propor mudanças que sejam práticas, que você consiga fazer realmente no dia a dia. Vamos conscientizar a sociedade. Por favor, gente, supera essa conscientização. Todo mundo sabe que se existe um problema, o primeiro passo para uma mudança é a conscientização. Então, você colocar a conscientização ali não é novidade nenhuma. Você não está fazendo nada diferente que seus concorrentes, tá? Título na redação. Eu sempre falo que, para mim, texto sem título é um texto vazio. Eu sempre bato nessa tecla com os meus alunos e sempre falo para eles isso. Mas não é obrigatório. Não, não é. Não é obrigatório, só que os seus concorrentes também não vão colocar título. E se você colocar título, pode ter certeza que se esse título for adequado ao seu texto, se o seu título estiver encaixado, bem engendrado com o seu texto, você vai se arrebentar, você vai ter uma pontuação muito alta. Vocês podem olhar na internet, nos livros com coletâneas de redação, as redações que tem nota 1000, a maioria delas tem título, tá? Não é uma coincidência, tá? Título, gente, a gente sempre coloca depois. A gente nunca coloca o título e depois vai escrever o texto. A gente escreve um texto e depois faz um título para esse texto. Por que que é depois? Porque é o seguinte, se eu fizer um título e depois eu fazer o texto, eu vou afunilar, eu vou prender o meu texto àquilo ali que eu tô falando no tema. Se eu escrevi tudo e coloco o título depois, o título vai fazer referência ao que eu escrevi. Então, o correto é que você coloque o seu título depois, tá? Por hoje é só. Vai ser só esse esqueminha bem rápido desses 5 erros mais comuns na redação. Qualquer dúvida, deixa aqui na caixa nos comentários. Me manda e-mail se precisar de alguma ajuda, de algum apoio. E por hoje é só. Obrigada!